Todas as 360 salas de um prédio comercial recém-construído foram disponibilizadas para aluguel a partir do mês de março. Maravilha. 360 salas. Ao término de maio, a razão do número de salas não alugadas para o número de salas alugadas era igual a 2/7. Razão. Razão é divisão. Não falou razão, a gente está falando de divisão. Tá. Qual era o número de salas ainda não alugadas ao término de maio? Maravilha. Então, como é que eu gosto de abordar esse problema? Do jeito mais prático possível. Como se você estivesse falando com alguém. É assim que a gente leva o conhecimento da escola para a vida real. Se liga. Ele está falando que a razão, ou seja, a divisão do número de salas não alugadas para o número de salas alugadas é 2/7. Então eu vou escrever assim, olha só. Não alugadas, embaixo alugadas. E vou fazer uma divisão. Certo. Eu não sei quantos são as não alugadas, eu não sei quantos são as alugadas, mas eu sei que a divisão delas deu 2/7. Uhum. Muito bem. Só que tem uma coisa que eu sei sobre as salas. Eu sei que o total é 360, certo? Uhum. O total é 360. Muito bem. Isso é interessante. Então, tem duas formas de abordar esse problema, acredito eu. A forma que envolve X e a forma que envolve lógica de proporção. Como a gente falou bastante de X, primeiro eu vou fazer do jeito do X, beleza? Tá. Então eu posso dizer o seguinte, que a quantidade de alugadas, tanto faz, se eu dizer não alugadas, alugadas aqui tanto faz mesmo, Uhum. mas eu vou dizer assim, ó, que as não alugadas é X, Ok. beleza? Então se as não alugadas é X, significa que aqui em cima eu posso colocar, em vez de escrever não alugadas, X. Tá. Bem, se as não alugadas são X, quantos são as alugadas? Obrigatoriamente 360, que é o total, menos Uhum. X. Faz sentido dizer que é isso? 360 menos X? Uhum. Tá. Né? Porque esse é o total, esse é a quantidade de não alugadas. Então, se eu pegar o total e diminuir a não alugada, sobra as alugadas. Isso aqui tudo vai dar alugadas. Tá. Muito bem. Show de bola. Pronto. Agora, né, esse é o jeito de resolver pelo ponto de vista do X. Agora vai acontecer aquilo que todo aluno da escolinha adora, que é a multiplicação cruzada. Né? Vocês provavelmente lembram disso de algum momento na escola, né? Então, vai ficar 7x igual a 2, que multiplica todo mundo, né? Lembra aquilo que eu falei para você na aula passada, Pablo? Quando Tá. está multiplicando, quando vai de um lado para o outro da igualdade, multiplicando ou dividindo, é Uhum. todo mundo. Não é porque tá o x aqui na frente que ele vai bater só no x, sacou? Tá. E também não só no 360 porque ele é o primeiro que eu escrevi. Não, tem que bater em todo mundo. Tá dobrando tudo que tá aqui embaixo. Uhum. Então, fazendo a distributiva, vai dar 720. E aqui menos 200, menos 2x. Passa esse cara para o outro lado, vai ficar 9x igual a 720. Né? Menos 2x vai para lá, mais 2x, soma, né? 7x. Já fizemos Uhum. bastante isso lá passado. Como 9 está multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo. Bem, lembre-se, o X é a quantidade de não alugadas. Uhum. Eu não lembro se isso é o que o problema está pedindo, mas a gente vai reler o enunciado e vai Uhum. lembrar. 72 dividido por 9 é 8. Né? Tabuada do 8. 8 vezes 9, 72. Então significa que essa conta aqui vai dar 80. Tá. Uhum. 80 é a quantidade de não alugadas. O que o problema pede? Qual era o número de salas ainda não alugadas? É isso mesmo. 80. Maravilha. 80. Note que eu nem vi a hora que eu chamei o não alugadas de X. Se eu tivesse Uhum. chamado alugadas de X, também daria a mesma resposta, tá? Tá. Teria que dar. Não o valor de X, é claro, mas quando eu fosse encontrar o valor de X, pensando em alguma lógica, daria 80 também. Muito bem. Esse foi o jeito que eu gosto de fazer, criando a variável, né?
É o jeito que eu acho mais prático, mais inteligível, assim, porque você transforma um problema prático em algo real, assim. Mas dá para fazer de outro jeito, vai que você se interessa. Vamos pensar assim, olha só. Eu vou copiar esse negócio aqui, que continua sendo verdade. E a gente sabe que então existe essa lógica aqui do não alugadas para alugadas 2/7, né? Muito bem. Ou seja, né? Essa razão ser 2/7 significa que eu vou ter, por exemplo, dois bloquinhos aqui que representam as não alugadas e 7 bloquinhos. Eu vou até pintar de vermelho aqui. E 7 bloquinhos que representam as alugadas. Ou seja, eu tenho 9 bloquinhos, 9 partes, né? Vamos dizer assim. Então, se vocês fizerem uma analogia com o que nós fizemos na aula passada, lá para as lâmpadas, né? É como se nós tivéssemos uma quantidade de imóveis em cada uma dessas caixinhas, certo? E uma quantidade que dá conta de pegar os 360. Então, quantos imóveis estaria dentro de cada uma dessas caixinhas para que a gente tivesse exatamente 360 ao total quando somasse as caixinhas? Bem, é simples, é pegar 360 e dividir por 9, certo? Certo. Daí eu vou chegar em 40. 9 vezes 4, 36. Então, dá 40. Ou seja, em cada uma dessas caixinhas é como se tivesse 40 imóveis, né? Aqui os 80 que a gente calculou antes, né? 40 mais 40, 80. E aqui o 4 vezes 7, 280. Muito bem, então a gente sabe que em cada um deles tem 80. E a gente, bem, né? Ou melhor, cada um deles tem 40. Vamos esquecer que a gente chegou na resposta 80, né? Daí eu olho para a figura e lembro que os azuis eu pintei como não alugadas. Certo? Não é justamente isso que eu quero achar? E eu já não descobri que tem 40 em cada um deles? Então era só fazer 40 vezes 2, né? E vai dar 80, que a gente também encontrou lá em cima usando X. Então, de novo, né? Aqui é uma outra forma de fazer, não pensando em X, mas sim em proporcionalidade, certo? Aí se eu fizer os 40 vezes 8, 7 que sobrou, vai dar o restante 360. Né? Exato, exatamente, os 280 ali, e somado com 80, 360, muito bem. Show de bola. Então vocês pegaram a ideia, né? Parece que vocês pegaram a ideia, isso é muito bom. Portanto, vocês já sabem o que eu vou fazer. Vou pedir um problema parecidinho. Tá bom. Só um instantinho para ele sair do forno aqui. Muito bem. Então, né, só recapitulando, como eu fiz com o X, não alugadas para alugadas 2/7, dei o nome de X para um deles, consegui construir uma equação e multipliquei cruzado, tomando cuidado de dobrar todo mundo aqui, passei o X para o outro lado, parará, pronto. Muito bem. Então, agora, vamos lá, deixa eu pegar aqui. Bah, os caras estão avacalhando aqui no nível de facilidade também, né? Tá, mas tudo bem, isso aqui é só para aquecer. Eu, particularmente, não gosto de fazer muito o que eu estou fazendo, que é não deixar vocês pensarem um pouquinho no problema. O próximo eu vou deixar vocês pensarem um pouco, vocês vão até onde vocês conseguirem fazer, e eu termino caso vocês não consigam, beleza? Então tá bom. Então, por hora, façam esse aqui bem semelhante ao anterior. Eu nem vou mandar o que eu fiz, porque vocês aparentaram saber fazer bem. Se não conseguirem, eu mando depois, beleza? Tá pronto. Vou te mandar a foto. Beleza.
Tá, eu não sei qual é a resposta do jeito que você me enviou. É 60. Ah, tá bom. Beleza. Pô, legal, legal a forma que você fez. Show de bola. Gostei. Let's go to the next one. Olha só, bem parecida. Bem parecida com aquelas de fração que nós estávamos fazendo. Então, deem uma brincada nessa, porque aprender é assim, é sentir a dor, né? Como Sócrates dizia, a gente só aprende aquilo que a gente não sabe, né? Então vocês têm que perceber que vocês não sabem. Eu fazendo aqui parece tudo muito bonito, né? Mas a hora que a gente põe, às vezes, para fazer, não é tão fácil assim, né? Então dei uma sofrida aí nessa, enquanto eu penso aqui também como é que faz. Uhum. E quando vocês chegarem ao algo, ou se não chegarem, me falem. Ó, a gente conseguiu terminar, mas eu confesso que eu realmente gostaria de ver o senhor fazendo, só para eu entender. Eu usei um pouquinho mais da lógica do que de outra coisa para fazer. Eu queria entender na conta em si como faria. Deixa eu mandar. Então, o resultado dessa minha questão, ela deu 8. Deu 8? Ah, maravilha. É uma das Assim, ó, opções. só para explicar do jeito que eu fiz, mas eu realmente gostaria de ver a conta sendo feita. Porque assim, ó, se um terço eu levei 5 litros para fazer, os 3 terços levariam 15, e desse um terço, o que falta para pintar são 2 terços. Os 2 terços são 10 litros. Então, os 10 litros eu fiz para pintar os 4/5, que deu 8. Certo. Tua lógica é essa mesmo, só que dava para fazer mais conta. Então eu É, gostaria de entender essas pontas que é possível fazer, porque eu consegui entender a lógica da questão, mas se fosse uma questão que eu não entendesse a lógica, por exemplo, eu acho que eu ficaria confuso na hora de fazer a conta. certo. Maravilha. Então, vamos lá. Agora o negócio é o seguinte.
O negócio é o seguinte, aqui como nós temos 5 litros, né? A gente já sabe que foi pintado um terço. Então, quanto que falta pintar? Um menos um terço. 2 terços. Certo. Um é o total. A gente pensa assim, um é o total. Isso aqui é a fração do total. Uhum. Lembra? Isso. Claro, a gente poderia pensar em 3 terços também, né? Sim, que foi o que eu fiz. Que é a mesma coisa que um, né? 3 terços Uhum. é a mesma coisa que um. Muito bem. E a gente quer pintar 4/5 do que falta. Isso é o que falta. Uhum. Então, 4/5 do que falta. Lembra aquele negócio de multiplicar Uhum. pela fração que eu te expliquei? Uhum. Isso aqui vai dar 8/15. Certo. E agora, a gente quer falar alguma coisa ali sobre a proporção de tinta, né? A gente sabe que um terço gasta 5 litros. Uhum. Então, quantos litros gastam 8/15? Dá para pensar isso aqui pelo ponto de vista de regra de 3. Né? Tá. Vamos dizer assim, como é que eu posso dizer? Total e litros. Um Tá. terço do total que você tem que pintar aí gasta 5 litros, certo? Certo. 8/15 gasta X litros, que é o que a gente está procurando. Tá. E, pelo que eu entendi, é isso que o problema pede. Quanto precisa para pintar o resto, e o resto é isso, né? Ou melhor, 4/5 do resto, né? E 4/5 Uhum. do resto é isso. Aí o que que a gente faz aqui? De novo, multiplicação cruzada. Tá. Um terço vezes x igual a 8/15, né? Copiei errado ali. Uhum. 8/15 vezes 5. Agora tem que resolver isso aí. É, vai ficar x sobre 3. Queremos achar o valor do x. Aqui vai ficar Uhum. 8 terços, né? Lembra? 5 corta com 15, sobra 3, né? Tá. Não gostou? 8 vezes 40 vai dar. 8 vezes 5, 40, vai ficar 40 sobre 15. Também dá. Só é uma fração maior. Eu, particularmente, não gosto de trabalhar com números maiores. Tá. Mas isso e 40 sobre 15 é a mesma coisa. Mas Tá. como a gente tende a usar número menor, porque vocês vão estar lá no concurso, com um monte de coisa para fazer, quanto menor os números, melhor, certo? Uhum. Então, cortou ali, ficou isso. Agora, até como é igual aqui, a gente já aprendeu, né? Dá até para cortar. Certo. E x vira 8. Agora, se não desse para Uhum. cortar, o que que faria? O mesmo que a gente fez na outra questão, multiplicar cruzado. Beleza? Bem, Ah, na aí eu posso verdade ter aqui, cruzado de novo, é isso? assim, não, eu acho que eu falei uma besteira. Daria para fazer multiplicado cruzado? Dá, mas tem um jeito que é sempre mais fácil. A gente quer isolar o x, né? Se Uhum. tem um número multiplicando o x, ou melhor, poderia ser multiplicando, dividindo, tem que passar para o outro lado para a gente isolar o x. Como tem um número dividindo, vai para o outro lado multiplicando, né? Tá. E é o que eu posso pensar que eu fiz aqui, né? Ó, tinha 8 sobre 3. Esse 3 está dividindo, vai para o outro lado multiplicando, certo? Tá. Corta, corta, sobra 8. Dá para pensar por esse ponto de vista também. De novo, dá para pensar de vários pontos de vista, né? Tá. Então, a ideia é essa. É, eu acho Ah, que essa aqui sem grande dificuldade nessa aqui, mas foi até bom porque essa aqui, na hora de fazer, eu não lembro se eu tinha acertado ou não, eu sei se eu dei depois. Eu usei realmente muito mais a lógica do que a conta em si para fazer. É bom realmente eu entender como foi feita essa conta, principalmente porque essa regra de 3 que foi feita cruzado, acho que eu nunca tinha feito com fração essa regra de 3. sim, sim. Então, é bom, né? Bom fazer desse jeito aí. Show de bola. Legal. Então, legal que vocês conseguiram fazer por conta própria. Uhum. Muito bem. Vamos ver outro aí para vocês tentarem também fazer por conta própria. Ó, de novo fração, hein? Maravilha. Fração é recorrente. Sim, tem que saber bem. Mas não tem segredo. Agora que você já está fazendo bastante aí, tá segredo.
Essa aqui pegou um pouco, professor. Hum. Um depósito a 96 caixas formando pilhas, de modo que em cada pilha tem o mesmo número de caixas. A gente fez um problema bem parecido com esse agora há pouco, né? Hum. A Ah, gente fez um tá. problema bem parecido, aquele lá das caixinhas que eu pintei, né? Ah, deixa eu... Sabendo que o número de caixas de uma pilha é igual a 2/3 do número de pilhas, o negócio é dar nome aos bois, né? Se está difícil de fazer por proporção, como você fez o anterior, chama de X aquilo que você não sabe ou que você quer Tá, achar, né? Certo? Você pode, por exemplo, chamar de P o número de pilhas tá. e de C o número de caixas em cada pilha, né? Ó, número de caixas em cada pilha, né? Então, a gente não sabe. O que a gente sabe é uma relação entre eles, né? Uhum. Isso. Então, ó, vamos lá. A gente deu o nome aos bois. P é o número de pilhas. C é o número de caixas em cada pilha. E a gente sabe uma quantidade interessante ali. A gente sabe que há 96 caixas formando pilhas, ok? Uhum. Então, vamos dizer assim, aqui nós estamos empilhando. Eu não sei quantas são, certo? Certo. E aqui eu estou colocando as caixas, uma caixa, outra caixa, eu não sei quantas são, mas vamos dizer que a gente vai colocar sempre a mesma quantidade de caixas. Certo. A hora que eu somar todo mundo aqui não vai dar 96? Sim. Então vamos pensar assim: se eu pegar a quantidade de pilhas e multiplicar pela quantidade de caixas em cada pilha, eu vou ter o 96. Certo. Então o começo é isso, entendeu? Agora usem o resto aí das informações, né? Vocês têm uma informação muito interessante aí sobre o número de caixas em cada uma das pilhas, ou seja, o C, né? Se vocês não derem nome aos bois, a conta vai ficar meio perdida. Então vamos escrever aqui, né? P, número de pilhas, né? De caixas ali, né? C, número de caixas em cada pilha. Beleza? O total vai dar 96, né? Se eu multiplico a quantidade de pilhas pela quantidade de caixas em cada pilha, tem que dar 96. E vocês têm uma outra informação que dá para usar também, né? Sobre uma relação que existe entre o número de caixas e o número de pilhas, certo? Tá.
Vamos pensar o seguinte: se o número de caixas de uma pilha é igual a 2/3 do número de pilhas, ó, eu só estou usando lógica aqui, não estou nem usando Uhum, matemática. uhum, Então eu posso dizer que o número de caixas em uma pilha, que eu defini como C, é igual a 2/3 do número de pilhas. Não é o que está certo. escrito aqui? Só escrevi Uhum, na forma matemática. Então agora eu tenho duas equações com as mesmas duas incógnitas. O que eu posso fazer para encontrar o que o problema pede, que é o número de caixas em uma pilha, que é o C, em outras palavras, hum, é substituir o P numa das equações. Isso aqui é um sistema de equações. Eu posso substituir o C em uma das equações. Desculpa, o P em uma das equações, porque eu quero saber C. Então, por exemplo, se eu isolar o P aqui, eu acho que vocês concordam comigo que vai ficar 3C sobre 2, né? Passei o 3 para lá e o 2 para cá, certo? uhum, Isso. Então, P é 3C sobre 2, 3 meios de C. É o contrário, né? Faz todo sentido do mundo. Então, se isso é verdade, agora eu posso vir aqui nessa equação e no lugar do P colocar isso. Porque P é 3C sobre 2, tá. vezes o C igual a 96. Então vai o 2 para lá, o 3 dividindo, né? Pela trocentésima vez, quando tem fração assim, tem que multiplicar invertido. Só que C vezes C é C ao quadrado. E 96 vezes 2 vai dar quanto? Vai dar 192? Nossa, tô viajando. 80 mais 80, 90 mais 90, 180, 6 mais 6, 12, 192, isso mesmo. Agora dividir pelo 3, quanto que é 192 dividido por 3? Vocês estão me acompanhando aqui na conta que eu estou fazendo? Oh, aham, Então tá tô bom. seguindo. Ó. Encontrei as duas equações, isolei o P. Por que que eu isolei o P? Porque o problema me pede o C. Tá. Então, se eu substituir o P aqui, ou aqui, tanto faz na verdade, mas se eu substituir o P e eu tiver uma equação só com C, eu posso fazer o que a gente está fazendo desde a aula de ontem, que é isolar a variável e encontrar o valor dela. Então, P é isso. Eu peguei essa equação e disse que P é isso. Agora eu vou pegar isso que eu encontrei e jogar na outra equação. Isso é um sistema de equações, ok? Tá. Então, veja, o P foi substituído por quem ele é. Agora eu tenho só C. E agora eu passei o 3 dividindo. 192 dividido por 3. 3 vezes 6, 18. Sobra 1, 4. 64. Qual que é a raiz quadrada de 64? Qual o número multiplicado por ele mesmo dá 64? Isso aí é tabuada, né? Tem que saber a tabuada. Qual o número multiplicado por ele mesmo de 64? 8. Ok? Tá. É, agora que entrou a raiz quadrada. É. Mas não tem segredo. A raiz quadrada, ela te faz uma pergunta que você sabe a tabuada, sabe responder. Qual o número que multiplicado por ele mesmo dá o que está dentro da raiz? É isso que a raiz quadrada te pergunta. Qual o Eu número multiplicado? vou, eu vou só, eu me perdi numa parte, só para eu entender. O senhor pode fazer de novo a conta ali desse 3C vezes C sobre 2 do 96? Essa conta cruzada, como é que ela ficou mesmo para chegar no seu quadrado? Não entendi, cara. Eu expliquei, né? É 2, multiplica esse cara, deu isso, né? Sim. E daí o 3 tem que vir dividindo para poder deixar o C sozinho, certo? Ah, tá. E daí você deixou o C sozinho porque já tinha o C ali do outro lado, que é o É, seu os quadrado. Cs estavam todos do lado esquerdo, né? Ah, tá. Isso. Daí Tá, aqui deu foi pra só entender. fazer a divisão, né? Deu Deu pra 64. entender. Beleza? Essa C aí eu vezes vou C é C precisar. ao quadrado. Esse sistema eu vou precisar treinar um pouquinho mais. Tá. Ah, tá. Então eu vou botar uma conta só de sistema aqui. Por exemplo, x mais y igual a 10, x menos y igual a 2. Ok? Ok. Qual é a estratégia? É isolar a letra num dos sistemas, isola qual você quiser. Vou isolar Uhum. o x aqui. Vai ficar 10 menos y, certo?
Tá, Passei o y para o outro lado. Por que que eu fiz isso? Porque eu quero uma equação só com uma letra. Porque aí eu consigo tá, encontrar o valor da letra. Então tá. agora eu vou vir para essa aqui. No lugar do x, eu vou colocar esse cara. Então eu Entendi. vou colocar 10 menos y. Então vai ficar 10 menos y, que dá 2. Certo? Tá. Alguma dúvida no que eu fiz até aqui? Não, nenhum. Maravilha. Então agora a gente pode continuar esse negócio aqui. Posso ter tirado parênteses, menos y vai dar 2 menos y, né? Tá. Igual a 2. Passo para lá, vai ficar menos 2y igual a menos 8. Agora passo menos 2 dividindo, né? Menos com menos dá mais, menos com menos dá mais, 4. Ok? Tá. Beleza. Então a ideia é você isolar, quando você tem duas equações desse tipo, a ideia é você isolar para conseguir chegar no número. Exatamente. Tá, tá, Muito eu vou bem. treinar isso hoje. Hein? Então agora vamos fazer uma bem parecida, beleza? Tá. Vamos lá, vamos lá. Ó, vou colocar assim, né? Só para ter uma contita a mais aqui, mas é a mesma coisa, né? É Uhum. sempre a mesma estratégia. Isola e substitui, não é mesmo? Tá. Isola uma letra, substitui na outra equação. Então você pode isolar uma letra nessa, né? A ordem não importa em qual você isola. Então, essa é a dica para prova. Isolem aquele que for mais fácil, tá bom? Tá. Eu recomendo isolar nessa, que o X, por exemplo, e jogar nessa. Beleza? Tá bom. Façam o que ficar mais confortável para vocês, beleza? Uhum. Tá bom.
Tá, eu sei que eu errei, mas veja se eu estava indo no caminho certo, por favor. Em algum momento eu me perdi. Por que você acha que se perdeu? Porque a resposta deu uma fração? É, Nada a ver, velho. Existem muito mais frações do que números inteiros. Já parou para pensar que entre o 1 e o 2 existem infinitos números? E, e boa parte deles são frações. Alguns são números irracionais. Não tem nada a ver. Eu criei os números da minha cabeça. Confiança, pô. tá bom. Vamos lá. Passou para cá certinho. Trocou lá, fez a distributiva, maravilha, juntou, passou, ficou assim. O teu único erro foi o -5 todo vai dividindo, então não troca de sinal. Falamos isso na aula passada. Quando um número ele muda de lado numa equação, que foi o que aconteceu com o -5, certo? Uhum. Ele troca de operação. Ah, mas aqui você cometeu o erro do erro. E o erro do erro às vezes dá uma resposta certa. Veja só. 4 menos 10, meu velho. Tu tem uma dívida de R$ 10 no banco, te dão R$ 4 para ajudar. Sinal, né? Tu continua com uma dívida de R$ 6. Uhum. Então aqui era para ser negativo. Muito bem. Então seria menos 5y igual a -6. Quando eu passo menos 5y dividindo, ele vai todo dividindo. Ele vai todo. Então, o que eu quero dizer com ele vai todo? Você passou só o 5. Por quê? Porque eu acho que você imaginou assim: quando troca de lado, troca de sinal. Não, não é verdade isso. Quando troca de lado, troca de operação. A operação que esse número está fazendo com o que nós estamos deixando isolado é uma multiplicação, certo? Certo. Então ele vai do outro lado dividindo, incluindo o sinal. É isso que eu quero dizer. Tá. E aqui, né? Só que como você tinha esquecido o sinal aqui, acabou que a resposta era 6/5 mesmo, porque menos com menos dá mais, né? Tá. Na multiplicação e na divisão, menos com menos dá mais. Mas cuidado com esses detalhes. Ó, primeiro, você esqueceu ali da conta da dívida do Eu banco, costumo fazer isso. e depois você esqueceu que a gente troca de operação, não de sinal, né? Por que que aqui, então, você, por exemplo, aqui, né? Onde que você fez? Aqui, ó. Por que que você trocou de sinal? Porque aqui o 10 estava somando, é um 10 positivo. Ele está somando com esse cara aqui. Então, por isso que quando você passou para o outro lado da igualdade, você trocou de operação. Era uma soma, virou uma subtração, certo? Uhum. Muito bem. Só que aqui é uma multiplicação. Vai para o outro lado dividindo. Tá bom? Tá bom. Então tá bom. Mas eu fiquei inseguro por causa da fração no final. Não, isso aí já foi, já. No ensino médio a gente faz conta com fração o tempo todo, e se você parar para pensar, todas as questões aqui no seu problema têm fração, né? Foda-se. Acontece que as respostas não estão dando fração de modo geral, porque são problemas práticos onde nós estamos falando de coisas discretas, por exemplo, quantidade de lâmpadas, Tá. quantidade de caixas. Uhum. Não existe 0,7 caixa, né? Ou tu tem uma caixa ou tu não tem, né? Ou tu tem duas, né? Uhum. Mas aqui, nos números que eu estou bolando, né? Eu estou bolando de qualquer forma. Então, vamos lá, vou também bolar de novo de qualquer forma aqui. Vamos, porque sistema aparece bastante, cara. E daí já é um treininho de fração também. Eu vou pôr uma fraçãozinha aqui. Beleza? Vamos ver como é que tu se vira com a fração. Mas a outra tu acertou, né? Tirando a coisa do sinal, a parte que tu acha difícil, que é fração, tu acertou. Uhum. Ok? Tá, vamos lá.
Hum. Tô te mandando a conta. Beleza. Legal, vamos ver aqui o que o senhor fez. Ah, eu vi já que eu errei embaixo. Opa, quer corrigir? Deixa eu corrigir. Só Beleza, um corrige. minutinho. Enquanto isso, eu vou pegar uma xícara de café. Uhum. Ah, não, não errei não. É a conta final.
Opa. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Eu mandei ali. Eu só tinha errado o finalzinho. Eu acho que você errou de novo. Errei de novo? Bem, vamos ver. Ignorando tudo, né? Vou ignorar tudo. Menos x igual a 10. Certo? Certo. Por que que tá x igual a 10, então? Porque aqui tá Tá, o menos. sinal. Então era para ser menos 10, né? Se menos x é 10, então x é igual a menos 10. Ah, tá. Tá. Você poderia, de novo, pela mesma lógica que nós estamos conversando da outra questão, passar o menos 1 dividindo, né? Ficaria 10 dividido por menos 1, o que dá menos 10. Tá, Certo? é o sinal que eu tô errando, tá. É. Então, tá. Vamos para outra aqui da coisa. Mas a questão em si eu acertei? Era pra dar isso mesmo? É, sim. Boa. Agora vamos ver esta. Bem, aquela história, né? Pensa aí primeiro e eu penso aí depois, se você precisar. Tá. Ó. Beleza. Tá. O total de enfermeiras Ana Carol ainda atenderam 25. Muito bem. Sabendo que ela atendeu 3 pacientes a mais do que Carol. 3 pacientes a mais do que Carol. É correto afirmar que o número de pacientes atendido por Ana foi. Aí você pegou 25, diminuiu 3, deu 22, daí dividiu por 2. Sim. Tá, eu não sei, né? Parece razoável. Então você está dizendo que a R, quem é R? A resposta. Resposta é 14. Ah, tá. É. Ana atendeu 3 a mais. De fato, né? 14 mais 11 é 25. E 14 é 3 a mais que 11. Legal. Como é que eu faria? Perfeito. Se você conseguiu resolver assim, show de bola. Eu diria assim: A mais C igual a 25. Sabendo que Ana atendeu 3 a mais do que Carol. Então, Certo. Ana é o que Carol fez mais 3. Certo? Tá. Olha aqui o sistema acontecendo de novo. Viu? Tá, Ana e entendi. Carol é 25, só que Ana é o que Carol fez mais 3. Daí eu posso, agora que eu já sei que Ana é o que Carol fez mais 3, eu venho aqui nessa equação e coloco o que Carol fez mais 3, que é Ana, mais a Carol de novo, né? Igual a 25, vai ficar 2C, passo 3 para o outro lado, vai ficar 22, divide e vai dar 11. 11 é o Carol, Ana é 3 a mais, né? 14.
Beleza? Mas, ó, sistema, viu como funciona por sistema também? Tá. Isso, show É de que ali eu bola. utilizei É porque nesse tipo de questão, de tanto quebrar a cabeça, as que são mais facinhas de jeito, eu utilizava meio que a lógica. Se uma atendeu a 3 a mais que a outra, eu tiro 3 e divido pelas duas, entendeu? Ah, sim, muito bem. Então, vamos pegar a próxima aqui, a próxima prova. Tá. Nessa prova não tinha nenhuma parte de área? Ah, Ah, tinha. tá, pensei que tinha acabado as de matemática, então vamos continuar Eu essa. acho que daí na parte da tarde, professor Samuel, eu queria dar uma entendida, porque realmente, sim, relembrando essa parte de sistema, essa parte de coisa, eu acho que eu até consegui desenvolver, treinando, eu acho que eu vou conseguir me virar. Agora, essa parte de área, essas coisas, realmente é um negócio que eu tô zerado. Certo. Ah, maravilha. Então tá bom, cara. Bem, acho que não vai dar para começar uma questãozinha, Uhum. mas é isso aí. Nós Aí nos vemos na parte da tarde, então, tá? na parte da tarde, se a gente puder focar nisso aí, eu vou treinando Com esses sistemas. certeza. Eu achei que era muito importante, porque eu estava com muita dificuldade, e deu para entender como é que é o conceito. Maravilha. Muito obrigado, tá? De bola, eu que agradeço, cara. Até a tarde. Valeu!